Oi, gente, eu sou a Manuel. Eu sou o Fena. Eu sou o Murilo. E eu sou o Sérgio. E hoje a gente veio falar sobre a guerra entre o Irã e o Iraque. Bom, basicamente, introduzindo, foi uma guerra que aconteceu entre 1880 e 1888 entre o Irã e o Iraque. Uau! Entre os principais motivos tem questões territoriais e ideológicas, mas isso vocês vão aprofundando depois. Falando sobre questões ideológicas, como a gente vai falar muito, eu gostaria de introduzir quem são xiitas e sunitas, que é algo muito falado dentro desse assunto, então eu queria começar. Eu me ferrei, não sei nem pronunciar. Porra, fala isso agora. Bom, eles são dois grupos muçulmanos que acreditam nos mesmos dogmas da fé islâmica e só com uma diferença de... Claro, tem um pouquinho de diferença em como eles exercem a fé, digamos assim, nas orações e coisas assim, mas a principal diferença seria em quem eles acreditam, que é o sucessor do Maomé, que é o principal profeta, inclusive é o autor do Alcorão, que é o livro deles. Bom, os xiitas acreditavam que quem deveria suceder o Maomé é o primo e genro dele. Não vou pronunciar o nome, porque... mas é Ali. Ah, o Ali. O Ali. Acreditavam que ele deveria suceder por conta de ser do sangue dele, ele deveria ser o próximo. O nome veio mais ou menos traduzido de seguidores ou o partido do Ali, o Ali é o nome dele, e eles são mais ou menos 15% dos muçulmanos do planeta. Os sunitas, ou também conhecido como islamismo ortodoxo, eles acreditavam que não precisava ser da família porque o Maomé nunca indicou alguém para ser o sucessor dele. Ele nunca citou e nunca falou, essa pessoa vai me suceder, então eles acreditavam que eles podiam escolher livremente. Eles escolhem um cara que eu não lembro agora direito o nome, mas eles fazem um evento para escolher. E, se eu não me engano, era alguém próximo do Maomé, mas eles escolheram no livre, no foda-se. E o nome deles veio de o povo da tradição. Eles são mais ou menos 85% dos muçulmanos do planeta, eles são bem maioria. E, mais de curiosidade mesmo, a maior concentração dos xiitas está no Irã e a maior dos sunitas está na Arábia Saudita. E é basicamente isso sobre os dois, das religiões. Agora, pra gente entrar no contexto da guerra e ninguém achar que eles estão se matando só porque à um toa, acha que né? Não, eles estão se matando porque acha que tem que ser o primo e o outro acha que não. Não. Vamos começar os É quase isso, não chega a ser. Não resumiu. A ideológica é isso, mas vamos pra parte não ideológica, que é a parte territorial. Muito tempo atrás, 1970, se eu não me engano, o Irã e o Iraque são aqueles tipo de irmãozinho que tu olha assim, tu acha... se confunde achando que é a mesma coisa, são parecidos e no final eles se odeiam. É exatamente Eles isso, nunca cara. se gostaram, não. Desde o início. Nunca se gostaram. Eles tinham uma briga muito grande, uma guerra bem chatinha deles contra um ao outro para pegar aquela região que tá em árabe, eu não vou conseguir ler essa frase, mas que é da parte do rio, o Tigre e Eufrates, que lá pro Golfo Pérsico. E basicamente o controle daquelas margens fez com que eles se matassem, eu não sei quantas vezes. Foi umas guerras insuportáveis, eles ficaram se matando por muito tempo com o objetivo daquelas margens. Então assim, começa lá atrás e é interessante comentar isso porque depois o Murilo vai puxar que volta. Mas nessa parte o que acontece? Eles se matavam para ter o acesso à água, não preciso dizer que não é área desértica, o acesso à água é uma coisa incrível. Importante. Por favor, não, é algo isso. Mas eles começaram a parar, eles deram um acordo de paz, que também tem árabe, eu não vou ler, mas eles fizeram um acordo de paz porque, vamos ser sinceros, eles não estavam ganhando nada, ninguém estava com acesso a mais, estavam a causa de guerra. Só estavam se matando eu pego gente, eu pego dinheiro e eu não tenho água. Eu não consigo, Então eles fizeram um acordo, a parte ocidental ficava pro Iraque, a parte oriental ficava pro Irã. Esse acordo de paz durou pouco tempo. Agora vai falar um pouquinho da revolta do Irã e vai deixar bem claro isso. Sim. Antes de se aprofundar bem na Revolução, a gente tem que entender um pouco do contexto do que estava acontecendo antes. Em 1979, o Irã ele passou pela chamada Revolução Iraniana, onde um grupo xiita, liderado pelo Khomeini, eles buscavam acabar com o autoritarismo do Irã. E eles derrubam o governo do Shah Reza Pahlavi. E depois de eles derrubarem esse governo, eles conseguirem se manter ali. Essa revolução deu certo.
Depois disso, eles afirmaram que iam tentar fazer essa revolução em vários outros países ao redor. Enquanto isso, no Iraque, no mesmo ano, Saddam Hussein ele acaba tomando poder, depois que o antigo líder ele sai. E vendo que o Irã estava tendo essa revolução xiita, o líder do Iraque, Hussein, era sunita, então ele já não gostava da outra metade. Ele acaba, como uma medida de proteção, eu acho que ele entende como isso, ele invade o Irã para impedir que a revolução tome o Iraque também. Antes de explicar melhor quem era Hussein, ele era um político estadista iraquiano do Partido Socialista Árabe Ba'ath. Ele era ministro do Iraque entre os anos de 1979 a 1991 e 1994 a 2003. Ele era um dos principais membros do partido. Ele foi uma das principais lideranças autoritárias e ditatoriais da região árabe quando ele tomou poder. Ele também participa de um golpe anteriormente, em 1968, que faz o partido dele entrar na liderança a longo prazo. O que eu achei mais legal disso é saber que no fundo, depois de um tempo, os Estados Unidos dão uma apoiada na guerra. Um socialista. É engraçado Então, isso, ele né, era cara? socialista. Eu vi isso e disse, cara, não faz sentido. Ditador socialista. Olha só. Não, acabou sobre o Saddam? Achei que tu ia comentar mais alguma coisa? Não? Por enquanto não. Não, nada, é simplesmente porque tu ficou falando da data, eu achei que tu ia comentar. Não. Eu de comunicação. Bom, eu não tenho, como eu disse já antes, as curiosidades são bem escassazinhas, porque Sim. eu vou ser bem sincero. Tu bota assim, Iraque, Irã, cultura, coisas assim, tudo que aparece é a guerra. Parece que os países não existem se eles não estiverem se matando. A cultura deles é guerra. É Então guerra. o que eu peguei De de acordo curiosidade com- foi do quê? Da Ah, guerra. adivinha? Então, uma coisa que eu só achei interessante trazer é assim, eu pelo menos, não sei vocês, quando eu imagino a guerra entre os dois, eu imagino um monte de gente com uns rifles indo contra o outro e não uma coisa muito tecnológica e muito bem produzida Sim. ou tipo uma... Sim, sejamos honestos, né? Tá, talvez um pouco ali de tecnologia por causa do apoio dos Estados Unidos, mas Sim, não uns tipo... nada, caralho. Então, a gente tá tecnicamente um pouco errado, porque eles usavam arma química. Mentira! Teve uso de gás mostarda e o gás nervoso, que é falado incorretamente que o certo é agente nervoso. O gás mostarda, acho que todo mundo conhece. Sim, foi usado óbvio, amplamente pela nessas- Alemanha. E o agente nervoso, você sabe mais ou menos o que é? Não. Não, então, o agente nervoso é um gás que tu joga. Pode ser líquido também, mas ele é jogado Sim. como arma num gás. E ele basicamente dissolve, ele não deixa que uma das enzimas trabalhe na tua conexão celular. Então, basicamente, a comunicação entre as suas células não ocorre. Ele para essa comunicação. A curto prazo, isso te dá essa lacrimejação, aqueles impulsos Sim. que tu simplesmente não consegue controlar, mal-estar. A longo prazo, isso causa até demência. Porra! Então é só quando vocês pensarem assim, eu pelo menos pensava muito isso, um lugar meio desértico, ela pegava um rifle, olhava pro outro lado, atirava, atirei na perna, não tem nem antibiótico, vai morrer de infecção. Não, eles tinham umas paradas bem pesadas. Esse maluco era mal. Mas, muita curiosidade que eu achei, então, é contigo. E bom, basicamente assim, como qualquer guerra, uma hora tem um fim, né? Então, a guerra do Irã e do Iraque durou de 1880 até 1988 e foi basicamente assim, ambos os países notaram que, pô, a gente tá lutando e a gente não só tá perdendo. Estamos perdendo homem, estamos perdendo a ambientação do nosso país, tá uma merda. A crise financeira tava ferrando o Iraque principalmente. E o que eles resolveram? Em 20 de agosto de 1988, ambos os países chegaram num tratado de paz para resolver acabar com esse conflito de uma vez. Só que mesmo assim, o clima lá é tão tenso entre esses dois países que até hoje, nos dias atuais, existe uma fronteira gigantesca entre o Irã e o Iraque, que se tu é um Iraque, não pode ir pro Irã e vice-versa. Então, tipo assim, a guerra acabou, mas vai perguntar o que tu acha, o que um acha do outro e vice-versa, tá ligado? A guerra acabou, mas cada um no seu cantinho. Não. E a população em geral, por exemplo, a do Irã, ambos os países não gostaram, eles queriam muito derrubar um ao outro. Esse clima de ódio entre eles é muito forte. Então,
a propaganda, a mídia naquela época, vamos destruir, não sei o que, e do nada a população percebe que, porra, vocês fizeram tudo isso pra do nada um tratado de pazinho de merda. A gente se fodeu, perdi meu irmão, não sei o que. Cara, a população caiu matando em cima dos caras. O Saddam Hussein tava com o povo na mão dele. Só que depois que perceberam que, cara, porra, por que tu fez isso? A família dele começou a cair, e, porra, olha o que deu, né? Mas também é importante falar que, fugindo um pouco até do assunto, que mesmo tendo acabado a guerra do Irã e do Iraque, o Iraque estava a fim de briga. Eles estavam a fim de se matar com qualquer um da volta deles. E acabou ocorrendo, vocês provavelmente conhecem, que foi amplamente midiático, tem filme, tem série, tem jogo, tem música, tem documentário, que é a Operação Tempestade no Deserto. Vocês provavelmente conhecem de nome. Música, jogo e só por nome também. Não, e é algo marcante pra caralho. Que é basicamente assim, tá? Tem 2 países principais. O Iraque, tá a fim de uma confusãozinha. E um país chamado Kuwait. Kuwaiti, não sei, mil perdões, é um nome difícil pra cacete. Que esse país, cara, ele conseguiu a independência dele em 1961 do Reino Unido. E é um país minúsculo, ele tem menos de 3 milhões de habitantes. E era um país muito vulnerável naquele tempo, ele não tinha nem 30 anos de independência. E mesmo assim ele tinha a maior reserva de petróleo de todo o Oriente Médio. Já sei disso, vai dar. Aí o Iraque, que não é bobo, ele se fudeu, ele se deu mal com esse final de guerra, que muitas pessoas falam que o Iraque ganhou, mas na minha opinião nenhum dos países se deu bem com isso, porque eles quase quebraram. O Iraque viu ali moscando e falou, por que não, né? E simplesmente, em agosto de 1990, ele, sem aviso prévio, ele simplesmente invade o Kuwait e se anexa lá. Interessante que eu acho que os 2 ataques que a gente falou do Iraque até agora foram 2 sem ser avisados. Não, ele simplesmente aqui, ó, meu querido. Ele também não avisou. Meu querido, ó, estamos com nossas tropas aqui, ó, te vira. E por conta disso, os Estados Unidos, isso foi algo que o mundo inteiro meio que parou pra ver, que nem tá acontecendo hoje em dia, deu uma atençãozinha. Então os Estados Unidos, em menos de 6 meses depois, junto com a ONU, eles conseguiram com uma assembleia e foi criada uma coalizão, que é basicamente um tipo de aliança mais a ver com movimentações de guerras, que os países escolhidos foram França, foram a Arábia Saudita, foi o Egito, foi o Reino Unido, foi até a Síria, tipo, todo mundo foi pra cima do Iraque. E a ONU, cara, eles pegaram as sanções do Iraque e eles ferraram o país economicamente a ponto de ficar inviável essa guerra para eles. E os Estados Unidos, o nome se chama Tempestade no Deserto, porque eles falaram, a gente tá aqui, o Iraque já tá todo quebrado, como é que a gente vai conseguir destruir o país o mais rápido possível? Vamos atacar tudo que a gente pode ao mesmo tempo. Então foi terrestre, aéreo e marítimo, todos simultâneos. E foi tão bem organizado que em menos de 100 horas, que começou lá em janeiro de 91, em menos de 100 horas dos ataques começarem, essa operação começar, o Iraque já se rendeu e começou um tratado de paz. Eu não vou julgar também, imagina tu é um soldado, tá? Aí tu olha pra cima, tem um helicóptero, tem um caça. Aí tu olha pro lado, tem um soldado. Aí tu olha 20 pro outro, tanques. tem um tanque. Aí tu olha pra baixo, 20, pra escapar, tem uns 3 submarinos. Não, de com um rio assim, minha boca. Eu também ia levantar as mãos. Não, o que eu vou fazer, né? E foi gerado um tratado de paz. E o Kuwait voltou a se tornar um país independente. Pô, os malucos não durou nem 30 anos, já se fuderam. 30 anos de independência, a sua independência foi a E acabou criando que em todo o continente do Oriente Médio, cara, os Estados Unidos foram considerados heróis para alguns países. Tanto é que em 2001, no auge da guerra do Afeganistão, com o Talibã no poder, os Estados Unidos falou, vocês são do mal, eu sou do bem. A mídia vai achar que eu vou ser do bem se eu te tirar daí. Então sai. Então eles entraram no país à força, sem aviso prévio, e derrubaram o Talibã do poder. E isso durou até 2021, com o Joe Biden por algum motivo tirando a sopa de lá, junto com o Talibã voltando ao poder. E pelo que eu também sei, essa parte do Joe Biden teve umas controvérsias que foi meio nas pressas, né? Foi completamente... Tipo, foi, já tinha um plano desde o governo Obama de tirar, mas nunca foi com tanta força. Foi tipo, vamos tirar, não vamos. E eu lembro que foi meio rapidão também. Tipo assim, sexta-feira estamos discutindo, segunda-feira tira. Cara, foi ligeiro. E quarta-feira já tem que estar sem. E tinha muita, tipo... algo até mais triste de ver, porque
a população desesperada, porque sabe que o Talibã é não vou falar um grupo terrorista, mas um grupo extremista. Que, porra... Então a galera do Afeganistão tava desesperada, querendo, porra, fica. E as imagens são assustadoras, porque os aviões, nas rodas do avião tinha maluco. Tinha gente querendo fugir do país. E, bom, uma coisa importante citar é que o presidente da época, dos Estados Unidos, de 91, era um maluco chamado o Bush. Vocês conhecem? Óbvio, sim. Que não é o maluco mais do diálogo. Ele É, não é um sei. maluco mais de conversa. Então ele viu assim, tá, eu tenho um país fraco, metendo um louco gigantesco em outro oriente que eu não tenho tanto domínio. Cara, o que eu vou fazer? Opção A, destruir aquela porra. Opção B, destruir aquela porra. Opção C, destruir aquela porra. Ele escolheu a opção A. Aquela coisa, destruir aquela porra, destruir, todas acima. Mas bom, eu acho que foi isso. Alguém de vocês algum comentário adicional sobre esse conteúdo? Acho que não. Ah, tem uma curiosidade legal Por que favor. eu só lembrei que o professor citou numa aula, que esse foi o primeiro conflito televisionado. É? É. Que doideira. Foi esse, né? Só... De forma mais ampla, Sim. a gente vai ver, por exemplo, a gente estava discutindo em aula a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã também foi televisionada, só que ela foi mais televisionada para quem? Para os americanos, porque eles já tinham aquele poder de compra, aquele poder aquisitivo. Então, acho que mais de 90% das famílias americanas já tinham televisão. Então, eles já conseguiam acompanhar algumas questões que aconteciam lá na Guerra do Vietnã. Mas de forma mais ampla, de forma mundial, esse foi o primeiro, digamos assim. Uhum. Mas bom, algum comentário adicional, Fernando? Sinta-se à Só um vontade. comentáriozinho bem de boa. Fica à vontade, meu querido. Falar que os Estados Unidos ficou como herói, né? Vocês não acham que não teve nenhuma relação com o fato de tu ter dito que era uma das maiores reservas de petróleo? Ah, meu bobo. É, cara, quando tu me falou isso, Estados Unidos se meteu, o Iraque atacou. Eu automaticamente, por que será que foi defender? Tu acha mesmo que eu não acho- Os caras... me O poupa. presente, tá? Eu ganho influência na região, petróleo e ainda saio como herói. E pô, no finalzinho da Guerra Fria, tá ligado? É exatamente. A União Soviética só faltando o último prego no caixão. Porra, é a oportunidade de ouro pros malucos. Foi literalmente assim, ó. Toma. É, não. E cara, foi impressionante que, cara, foi tão rápido, porque eles resolveram vou acabar com eles com tudo ao mesmo tempo. Então, tanque, caça, submarino, todas as tropas possíveis. Isso é interessante porque mostra também como o Iraque tava fraco. No nível que ele não conseguiu se defender de nada. De nada, de Tipo nada. assim, ele tava. Geralmente o que acontece? Não dá pra tu atacar 3 ao mesmo tempo, porque tu vai perder os 3. Tu tem que organizar uma coisa mais bem feita em uma. Ou tu tem que distrair com um pra atacar mais em força ou Não, outra. eles jogaram Isso tudo. dá pra ver que essa guerra que do Irã e do Iraque e todas as outras que eles estavam se metendo destruiu tanto o país deles que eles se meteram ali no meio. Os Estados Unidos chegou no mesmo instante e conseguiu atacar com os 3 lados, não deu pra se defender nem terrestre, nem de ar, nem nada. Foi tipo, pum, acabou. Sim. E mais importante, como o Fernando falou, pô, os Estados Unidos não é nenhum mocinho, rapaziada. Se vocês acham que, vamos salvar o quarto, pelo amor de Deus, né? 2023, gurizada. Então. Algum comentário adicional, Murilo? Acho que não. Bom, então, eu acho que foi isso. Se você minimamente gostou do que a gente falou, cara, um botãozinho ali embaixo, se inscrever, pô, tu vai nos dar uma força. Aí dá um like, se inscreve no canal. E é isso, né, gente? É isso. Muito obrigado, até o próximo podcast e tamo Tchau, junto. gente. É os guris. Valeu.